Olá, boa tarde. Terça-feira, 31 de julho, foi registrado ontem o primeiro caso de homicídio do ano em Cachoeira do Sul. O corpo do homem foi encontrado com um tiro na cabeça, no bairro Santa Helena. Você vai ver todos os detalhes hoje aqui no NT Sul. Prefeitura assume recuperação da estrada da Praia Nova, que dá acesso ao atracadouro da Balsa. A manutenção daquela via seria obrigação do DENIT, enquanto a ponte está interditada. Vou iniciar falando assim, cansamos. Para que os telespectadores entendam, desde que começou essa operação toda da ponte, da balsa, esse trecho da 153 até o atracadouro, vamos dizer assim, ali do Rio Jacuí, ficou sob responsabilidade do acesso do DENIT. No quadro Vida Animal, o uso terapêutico de animais na recuperação de pacientes internados em hospitais, o doutor pergunta: se você tivesse enfermo e tivesse um animal de estimação, gostaria de receber visita desse animal lá no hospital? Esse é o nosso comentário de hoje. E amanhã estreia um novo quadro aqui no NT Sul. Cachoeira do Sul será vista e contada por um novo ângulo dos ares. Estreia com Hernani Marques o quadro 360 graus. A gente quer sair do tradicional, quer mostrar para você tudo de um ângulo diferente. Meio-dia e 3, pelo horário de Brasília, estamos ao vivo na telinha da TV Novo Tempo e também em facebook.com/TV Cachoeira. Acesse a nossa página, curta a nossa página, siga a nossa página e compartilhe também o ao vivo de hoje com seus amigos. Deixa aqui também o seu recadinho, que daqui a pouquinho é hora de interação aqui no NT Sul, viu? Motoristas de aplicativos da capital gaúcha deixaram os carros parados e fizeram uma caminhada por mais segurança. O que seguiu a manifestação não foi carreata, mas um longo congestionamento na região central da cidade. Eu vejo que é necessário, infelizmente do jeito que está, tem que fazer, não tem outra explicação. Aqui em Porto Alegre é muito complicado fazer isso, porque é carro para tudo que é lado, tranca tudo e ninguém respeita a sinalização. O ponto de concentração no início da manhã foi o Largo Zumbi dos Palmares. Um a um ou em grupos, mais de 300 parceiros das empresas que operam aplicativos de transporte individual de passageiros em Porto Alegre lotaram o estacionamento. A mobilização e a caminhada de protesto é pela derrubada dos vetos do prefeito Nelson Marquesan Júnior a emendas do projeto, que regulamenta a atividade, aprovado na Câmara no dia 18 de abril. Para eles, a identificação dos passageiros e do destino final, bem como a opção do motorista por aceitar ou não o pagamento em dinheiro, são exigências que dão mais segurança aos motoristas. Agora, nessa última semana, houve 2 mortes, gente. 2 mortes, já contabilizamos aí, menos de um ano e meio, 14 mortes. Eu vou saber o destino do meu passageiro quando ele estiver sentado nas minhas costas. Eu tenho que me identificar, né? A plataforma sabe como é que ela me pede selfie de tempos em tempos. E o passageiro não fornece nada disso. O primeiro destino da caminhada foi a Prefeitura da capital. Uma comissão foi recebida pelo diretor-presidente da IPTC. Marcelo Soletti explicou que a lei municipal não pode regrar o modelo de negócio das empresas privadas. Por isso os vetos, mas vai intermediar a conversa com as empresas. A Uber, Cabify, 99, Femini, Garupa, então todas as que atuam hoje em Porto Alegre, a gente tem feito esse diálogo e a gente vai então fazer essa intermediação, mas deixando bem claro que a nossa parte, que era uma legislação para melhorar a qualidade e a segurança, nós fizemos, e agora são questões vinculadas ao aplicativo. O aplicativo, então, é que tem que oferecer essas ferramentas. Meio-dia e 6, pelo horário de Brasília, vamos falar de saúde agora. Os incômodos cálculos renais, uma massa sólida formada por pequenos cristais que podem ser encontrados tanto nos rins quanto em qualquer outro órgão do trato urinário. O cálculo renal é conhecido popularmente como pedras nos rins e esse assunto foi pedido por um de nossos telespectadores para o nosso gestor em saúde, Francisco Bastos. Existem 2 situações em nossa vida que causam muita preocupação
em relação à saúde. Uma delas é a questão do risco da morte e a outra é a sensação de dor. Com relação à morte, nós não temos nada para fazer, porque é uma decisão superior que independe da nossa vontade. E já em relação à dor, há um processo que pode ser eliminada ou então diminuída, verificando as suas origens. Há vários tipos de dor, como sabemos, e a sensação da mesma depende muito do limiar de cada pessoa. Então não há uma regra geral, uma dor que uma pessoa pode sentir mais ou menos, vai depender individualmente. Mas há um consenso em relação à dor num quadro de cólica renal, ou popularmente conhecido como pedras nos rins. Ela se apresenta através de cólicas, com um pico e depois um certo alívio. Atinge mais homens e necessita de um atendimento imediato a nível médico hospitalar. Os cuidados preventivos que nós podemos ter em relação a esse tipo de dor é o cuidado com a alimentação, evitando alimentos ricos em proteínas e cálcio, beber muita quantidade ou regularmente água, que é o fator mais importante, e uma diminuição do consumo de sal nos nossos alimentos. Esse tipo de dor ele pode ser tratado a partir do momento em que ele é diagnosticado, e esse é um processo que tem que ser feito o diagnóstico através de exames, mas aos primeiros sinais de uma dor nas costas ou no abdômen e a presença de sangue na urina, é necessário a busca de um atendimento especializado. Diante disso, fica como sugestão ou como dica que as pessoas não devem se automedicar e nem tentar fazer um diagnóstico. Devem buscar o atendimento para que não se estabeleça um quadro de enfermidade muito maior e com consequências muito mais graves. Boa tarde. Várias participações em facebook.com/TV Cachoeira. Você também é convidado a participar. Curta a nossa página, siga a nossa página, pode também avaliar lá com as estrelinhas na nossa página, que a gente gosta muito dessa interação com você, viu? Itamar Luz, vereador aqui de Cachoeira do Sul, está conosco aqui pelo Facebook. João Leonel Gerres, Anísio Antenor, Carlos René de Bittencourt. Olá, estou curtindo as notícias de Cachoeira dentro do hospital, acompanhando as notícias. Bom programa. Obrigada, eu espero que você esteja aí a trabalho, mas que se tiver internado, boa recuperação para você aí, viu, Carlos René? Um abraço para você. Loreci Dutra dando uma boa tarde para a gente, para você também, obrigada pela companhia. E o Demar Fagundes, olá, bom dia, conterrâneos, curtindo o programa no friozinho de Canoas. Aqui também tá frio, viu? Grande abraço a todos, ele tá mandando aqui para você também, o Demar. Kátia Bilhão também está conosco, Neila dos Anjos, Miriam Silva Pereira, ligadinha na TV Cachoeira, obrigada pela companhia. Janice da Silva, Arthur Ferreira, sou de Formiga, Minas Gerais, acompanhando o NT Sul, obrigada pelo carinho aí de Minas, um abraço a todos os mineiros, viu? E é o Arthur em especial que está ligadinho em nós. Luiz Richa também está conosco, dando um bom dia, obrigada. Bom dia, boa tarde para todos vocês. No quadro Vida Animal de hoje, o médico veterinário Edson Salomão fala do uso terapêutico de animais na recuperação de pacientes internados em hospitais. Na cidade de São Paulo, por exemplo, isso já é possível e é respaldado por uma lei que amplia as possibilidades de levar animais de estimação para visitas hospitalares. O objetivo é contribuir para a recuperação do paciente. A cada dia, os nossos animais de estimação estão conquistando espaço na sociedade e no convívio com os humanos. O Hospital Albert Einstein de São Paulo está de portas abertas por um projeto muito importante que já está sendo desenvolvido em outros hospitais também, que é a terapia através dos animais. Então, os animais frequentam o hospital. ONGs muito bem organizadas possuem animais que são selecionados e periodicamente fazem visitas para idosos e para crianças, principalmente da área da oncologia, em que tem crianças que vivem anos no hospital. Então, essa rotina
é quebrada no momento em que ela tem contato com um animal de estimação. Isso é tão importante para a saúde que foi permitido que esses animais frequentassem o maior hospital do Brasil. Então, é um trabalho muito importante, um trabalho voluntário da ONG, principalmente a mais conhecida, Patas Terapeutas, que essa ONG treina pessoas, muitas com os animais próprios, outras simplesmente vão lá para colaborar e estão em determinado dia, por exemplo, quarta-feira é o dia que eles vão fazer uma visita para os internos no hospital. E isso quebrou um tabu. Imagina entrar um cachorro no hospital, né? Hoje em dia isso aí é uma coisa que comprovadamente, cientificamente, foi demonstrado que causa assim, um benefício enorme para essas pessoas internadas, principalmente para as crianças que estão assim, que são apegadas, que gostam de animais. Então os animais são selecionados, não é qualquer cão, tem que ter um comportamento dócil, tem que ser um animal que se deixa manipular sem ser nem um pouco agressivo. Eles chegam todos enfeitados, com lencinhos, depois, claro que eles tomam um banho antes de ir até o hospital. Tem muitos hospitais que exigem que passem nas patinhas a solução de clorexidina a 2% para higienizar. E esses animais, inclusive, deitam nos leitos com as crianças. E foi constatada uma melhora na pressão arterial e uma reação química muito grande em todos os doentes que estão participando desse projeto, fazendo com que as pessoas fiquem mais motivadas, que haja um entrosamento, um convívio, melhorando assim a qualidade de vida de crianças que estão lá no hospital, às vezes por muito tempo, ou idosos, né? Então, eles podendo ter esse contato com o mundo exterior através de pessoas que se dispõem a fazer esse trabalho voluntário muito gratificante, de levar esses animais para conviver durante uma hora, uma vez por semana. Fica até uma sugestão. Eu não sei se aqui em Cachoeira já estão fazendo esse tipo de trabalho, mas eu já faço uma sugestão para essas ONGs que estão trabalhando com os animais, para que, quem sabe, o nosso Hospital de Caridade aqui de Cachoeira seja beneficiado com essa visita, com essa terapia, com esses animais assim, acompanhados por ONGs, que só vai trazer benefício a toda a equipe, inclusive para os médicos que estão trabalhando, porque eu vi relato de médicos emocionados com as crianças ficarem marcando a hora para receber esses animais que fazem esse trabalho assim, organizado pelas ONGs. A ONG Patas Terapeutas, que faz um trabalho exemplar, e eu acho que, quem sabe, aqui em Cachoeira, a gente possa também organizar esse tipo de evento. Até a próxima. Você conhece alguém que sofre de sensibilidade dentária? Pois no inverno, este incômodo tende a aumentar, viu? Nossa boca mantém uma temperatura constante de 36 a 37 graus e a mudança térmica desta época do ano pode provocar alterações na cavidade bucal, aumentando o desconforto e a sensibilidade. A repórter Gabriela Belo conversa com um profissional que traz dicas importantes para evitar este problema. Veja só. Para isso eu estou com o Rogério Miel, que é cirurgião dentista. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, por estar aqui esclarecendo para o pessoal de casa, né, sobre esse tema tão importante. Realmente o frio ele é causador e motivador da sensibilidade e das dores? O frio ele evidencia os problemas das dores que o paciente ou a pessoa já tem, né? Então o que o inverno causa? Ele é acentuador desses problemas externos que a pessoa tem. Mas isso acontece com mais frequência com o passar do tempo, porque, por exemplo, adultos têm 57%, né, no Brasil. Pesquisas, sim, revelam que 57% dos adultos têm esse problema de sensibilidade, seja pouco ou seja bastante. Por exemplo, uma questão que causa essa sensibilidade é a má higiene bucal.
pelo uso de escovas mais duras. As crianças não têm esse problema, a criança já tem, os pais já incentivam a usar a escova macia. E os adultos já mudam isso, porque às vezes acham, eu uso escova macia e não limpa direito. Então eu vou lá e compro uma escova mais dura. E essa escovação ocorre uma retração gengival, que é isso que traz o problema da sensibilidade. E isso é a maior causa de 57% dos adultos terem sensibilidade dentária. Mas aí o cuidado não é deixar de escovar os dentes, mas sim... Não, tem que escovar. Tem que escovar, a higiene tem que ser correta. Mas como que é essa higiene correta? A escova tem que ser macia. Usar corretamente o fio dental. Para o quê? Porque outra coisa que pode ocasionar essa retração gengival é o acúmulo de bactérias na gengiva, ali naquela região, devido à má higiene. Esse acúmulo de bactérias, essas placas, tártaros, que muita gente tem e é comum acumular, porém tem que fazer a higiene no dentista, fazer a limpeza, esse pode ocasionar retração gengival. E essa retração, como eu estava te falando, ela expõe aquela raiz do dente, que é ali que está ocasionando a sensibilidade. E a gente só sabe que essa sensibilidade é causada pelo frio ou por algum fator externo, como você estava falando, indo a um dentista. Porque assim, o que acontece? Com essa sensibilidade, o nosso dente ele tem uma proteção de esmalte. Esse esmalte, ele recobre a nossa dentina dentária. Esse esmalte ele não tem inervação, ele serve como um escudo. Essa nossa dentina, ela é toda inervada. Então, quando esse esmalte vai desgastando, às vezes a gente não percebe. Por isso que é bom procurar um profissional. Quando esse esmalte vai desgastando por algum fator, seja por erosão, por meios internos, até às vezes pelo refluxo gástrico, que dá aqueles ácidos na boca e vai dando essa erosão, vai desgastando esse esmalte, à medida que essa dentina for se expondo, ele vai sentir mais essa sensibilidade e essas dores. Então, o que ele deve fazer? Procurar o profissional para realmente constatar isso, entendeu? Para ver se essa dentina está sendo exposta mesmo e se esse esmalte está sendo desgastado. Porque o nosso esmalte é transparente, o que nós enxergamos é a dentina. Então, a gente não sabe. Então, o profissional vai conseguir fazer esse diagnóstico correto. E qual é a recomendação? Qual é o tratamento? A recomendação é o seguinte: o paciente que possui sensibilidade, primeiramente ir no dentista para ver qual o tratamento que a gente pode fazer. Muitas vezes a gente pode restaurar com resinas essa parte que está exposta. Essa resina serve como um escudo protetor, vai tentar suprir essa falta de esmalte, entendeu? Então ele pode procurar um profissional para ver se ele tem como fazer essa restauração no dente, usar cremes dentais especiais para sensibilidade, porque existem várias marcas de cremes dentais que ele pode procurar na farmácia, que seja específico, na farmácias ou mercados, seja específico para a sensibilidade dentinária. E fazer a correta uso do fio dental e também evitar muito frio nos dentes, né? Alimentos muito cítricos, porque o alimento cítrico ele aumenta muito essa sensibilidade. E é a mesma sensibilidade. Assim, isso é uma coisa que a gente tem que observar. Por exemplo, essa sensibilidade, ela pode ser uma hipersensibilidade dentinária, que é isso que nós estamos falando. Mas ela pode ser causada também por uma cárie, por exemplo. Então, é isso que o paciente tem que procurar, tem que verificar. Porque os sintomas de sensibilidade comum e de cárie, às vezes, é o mesmo. A cárie traz dor com frio, com calor, assim como a sensibilidade também. Então, por isso que é importante a visita ao profissional, à medida que tu começa a sentir essas dores de sensibilidade, entendeu? E essas visitas precisam ser de quanto em quanto tempo? Normalmente, a gente, antes estipulava-se que as visitas eram de 6 em 6 meses, para fazer a correta limpeza dentária, para verificar se tem algum problema diagnóstico, porque às vezes tu pega um problema no início, não gera problemas mais graves. Mas hoje em dia, depende da pessoa. À medida que tu vai no profissional, eu sempre recomendo meus pacientes que eles têm que, depende do paciente o tempo de ir. Tem pacientes que têm um acúmulo menor de tártaros, por exemplo, que a gente aconselha em 1 ano. Mas no máximo 1 ano tem que procurar o profissional. Mas cada caso é um caso, entendeu? Nesse período a gente costuma consumir bebidas quentes. E isso também acaba causando mais sensibilidade? Também também evidencia a sensibilidade. Porque a sensibilidade, ela é ocasionada por aqueles problemas que eu te falei. O que vai trazer, evidenciar elas são essas coisas de fora, entendeu? Alimentos muito quentes, alimentos muito frios, tudo que é extremo, alimentos muito ácidos, isso vai evidenciar um problema. Então, com isso, tu deve procurar ver o que está ocasionando esse problema para tentar solucioná-lo, né?
Justamente, a gente está falando agora da diferença de clima, mas também tem aquele momento, aquele consumo de, por exemplo, tomar um sorvete, Sim. que acontece normalmente no verão, mas quando a gente coloca, né, os dentes dessas condições, acaba também gerando, em alguns casos, sensibilidade. Claro, sim. Tanto assim, ó, no verão tem o problema do split, do ar-condicionado, né? Às vezes tem pessoas que dormindo sentem dores horríveis de dente por causa do ar, por causa do ventilador, entendeu? Então não quer dizer que por exemplo, seja só no inverno. É que no inverno a gente está mais exposto a esses problemas externos, como o frio da rua, né? Essa mudança drástica de sair do calor para a rua. Você falou do refluxo, que o ácido acaba do organismo vindo para a boca, mas também tem o uso de ácido pelo clareamento. Isso também acaba gerando sensibilidade. Também. E uma coisa que eu aconselho muito assim, as pessoas às vezes hoje em dia buscando a estética, acabam fazendo clareamento muito seguido. Então esse clareamento ele tem que ser acompanhado com o profissional. Não pode ser feito de qualquer forma, entendeu? O profissional ele tem que acompanhar esse teu clareamento. Eu sou totalmente a favor do clareamento, mas quando eu faço um clareamento num consultório, eu acompanho sempre com um creme dental para sensibilidade, ou acompanhamento também do paciente para ver se ele deve seguir o tratamento ou não. Acompanhando assim também, por exemplo, se tu usar toda a noite, porque tem esses clareamentos caseiros que fazem com moldeiras, né? Se tu usar toda a noite, tem pacientes às vezes que sofrem com muita dor e mesmo assim fazem em busca de uma estética. Então, isso aí tem que ser cuidado. Uma coisa que eu aconselho muito, por exemplo, clareamento, tu fez, terminou todo o teu clareamento, vai pensar em fazer outro só daqui a 2 anos ou mais. Se tu começar a fazer isso muito seguido, esse seu esmalte vai se desgastando. Aí daqui a pouco tu vai ter uma sensibilidade que não vai ter o que resolver mais. Vai gerar uma lesão, que era o que nós falávamos no início da entrevista. É isso aí. E aí, assim, ó, por exemplo, tem métodos até que alguns profissionais usam, que é a aplicação de laser para tirar essa sensibilidade. Tem esse também é um método que a gente não havia falado, mas também funciona muito. E muitos profissionais que fazem esses clareamentos em consultório, que os produtos são mais fortes, eles já usam esse laser junto, que é para amenizar. Isso é uma aplicação muito importante e quem tem essa sensibilidade pode procurar também os profissionais, que muitos já fazem essa aplicação aí. Então, a sensibilidade ela vai acontecer, as dores elas realmente se intensificam neste período do ano e quando as temperaturas também, né, se elevam, quando a gente coloca os dentes num contato com alimentos ou muito gelados ou muito quentes. O devido cuidado precisa ser tomado e tratamentos com a ajuda de profissionais sempre. Sempre, sempre. E assim, o nosso corpo, ele nos dá sinais. Isso não é só dente, isso é qualquer parte do corpo. À medida que tiver alguma dor, alguma coisa não está certa. Então, tem que procurar um profissional para ele poder te orientar a melhor forma. Porque tentar fazer tratamentos caseiros por conta, às vezes pode agravar mais ainda o problema. Por isso que eu aconselho, procure um profissional e tente sempre buscar o conhecimento para tentar resolver esses problemas. Tá bem, então, muito obrigada, Rogério, por a tua participação aqui. Eu que agradeço, muito obrigado e pode contar sempre comigo. Meio-dia e 25 pelo horário de Brasília, hora de interação aqui no NT Sul. Você que mandou sua mensagem, atenção, que é hora da gente ler aqui, viu? Lu Machado, obrigado pelo carinho. Rogério Matos, Luiz Aline Pastura. Bom dia, gente. Estou no Rio de Janeiro assistindo vocês. Então um abraço aí para todos os cariocas e fluminenses, viu? Um abraço a todos aí, para todo o Rio de Janeiro. Marciele Santos, Lucimar Ataíde, Leila Lopes Padilha, Daniela Vargas Tadeu, Luciano Oliveira, Nani Cruz Vargas, querido amigo Edson, sempre dando dicas maravilhosas. Aqui a Nani falando pro Edson Salomão, que deu as dicas aí sobre levar o uso terapêutico de animais, né? Levar os animais para ver quem está no hospital. E, inclusive, quem está no hospital aqui é o tio Carlos Job, o Cláudio Pelk, aqui de São Leopoldo, viu? Tá na audiência e tá mandando um abraço pro tio, que ele tá hospitalizado aqui no HCB. Eu falei dele aqui mais cedo, mandei um abraço, ele
falou que estava ligadinho aqui no NT Sul, lá do hospital. Melhoras para você, viu, Carlos? Tudo de bom, que Deus abençoe sua vida aí. O Josias Damascena também está conosco, muito boa explicação, estamos ligados, parabéns, ele está dizendo aqui. Josias, obrigada pelo carinho, viu? Tudo de bom para você, obrigada pelas mensagens. Várias mensagens também aqui no nosso WhatsApp, deixa eu ver se dá tempo da gente ler rapidamente aqui. Assisto o programa todos os dias, um abraço a meus familiares de Cachoeira, sou de Cachoeira, mas moro em Viamão, é a Lisete Correia. Um abraço, Lisete, para você e para toda a sua família, viu? Cláudio, bom dia, abraços a toda a equipe da TV Cachoeira. É o Cláudio Guilherme Machado, obrigado, um abraço para vocês também, viu? Estamos sempre na audiência da TV Cachoeira, aqui no Alto do Amorim, é o Paulo Moraes e a Júlia Moraes, um abraço para a família aí, Moraes. Vamos ver quem mais. Botucaraí, interior aqui de Cachoeira do Sul, é a Ana Rodrigues, mandando um abraço para todos nós aqui, para os telespectadores também. Um abraço para você também, Ana. Boa tarde, sempre assistindo vocês. Quem que é aqui? A Elaine. Elaine só não disse o sobrenome, manda o sobrenome para mim. Sempre nome e sobrenome de onde você é, para que a gente possa falar, viu, Elaine? Um abraço para você. Aqui, mais uma, porque... Abraço para minha filha Luana de Moura, que está fazendo aniversário. Essa mensagem aqui é mais antiga. Tá, quem que é aqui? Só não sei, não achei o nome. Rosane de Moura, ela falou aqui, ela está cobrando aqui que eu não li a mensagem dela. Às vezes não dá tempo de ler tudo, viu? Me perdoa, mas está lido aqui hoje, viu? Um abraço atrasado, então, para sua filha aí de aniversário. Desculpa não ter lido antes, viu? Às vezes são muitas mensagens que chegam e não dá tempo de ler tudo aqui no ar. Mas um abraço carinhoso aí para a família, em especial para sua filha, viu? A seguir, primeiro caso de homicídio do ano foi registrado ontem aqui em Cachoeira do Sul. O corpo do homem foi encontrado no bairro Santa Helena com um tiro na cabeça. A manutenção da estrada da Praia Nova, que dá acesso ao atracadouro da Balsa, seria obrigação do DENIT, mas a Prefeitura assume recuperação da via. Vou iniciar falando assim, cansamos, né, para que os telespectadores entendam. Desde que começou essa operação toda da ponte, da balsa, esse trecho da 153 até o atracadouro, vamos dizer assim, ali do Rio de Jacuí, ficou sob responsabilidade do acesso do DENIT. E amanhã tem estreia de um quadro novo aqui no NT Sul. Estreia com Hernani Marques o quadro 360 graus. A gente quer sair do tradicional, quer mostrar para você tudo de um ângulo diferente. Na sessão da Câmara de ontem, o vereador Luiz Paixão, do PP, propôs por meio de projeto de lei que sejam feitas atas em todas as reuniões que envolvam o prefeito de Cachoeira do Sul e os vereadores. A ideia é dar mais transparência ao encontro entre os poderes. O projeto prevê ainda que todo o conteúdo seja disponibilizado nos portais da Câmara e Prefeitura para que a população possa acessar o conteúdo. Quando o vereador procura o executivo, e quando eu falo executivo eu falo prefeito, vice-prefeito, os secretários municipais, os diretores, para tratar sobre algum assunto, ele está naquele momento representando algum segmento da sociedade, né, que está sendo valorizada sobre aquela discussão daquele tema. E do outro lado nós temos o executivo, que também representa a sociedade civil. Então, se a reunião entre representantes de segmentos e de pessoas, ela tem que ser pública, né? E até para não ficar aquela história, eu falei uma coisa e o prefeito depois dizer, não foi falado. Ou o prefeito colocar uma coisa, eu ouvi do vereador e o vereador, não, mas eu não disse. Então, eu acho que tem que ser tratada a coisa pública de uma forma mais transparente. As reuniões devem ocorrer em qualquer uma das casas, tanto dentro do Legislativo quanto dentro da Prefeitura, mas com uma ata de todo o tema da reunião, até para que o vereador possa, e a Prefeitura também, dentro do portal da Câmara e do portal Transparência da Prefeitura, disponibilizar a cópia da ata para que a sociedade veja sobre o que o seu vereador está tratando, sobre o que o prefeito está empenhando a palavra e sobre o que está sendo feito realmente por quem foi eleito para fazer.
E o prefeito Sérgio Gnatti prestou contas ao empresariado de Cachoeira do Sul ontem à noite. Ele falou especialmente sobre o Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais, o FAPES, com uma dívida impagável, e o impacto no futuro da gestão de Cachoeira. E mesmo com dificuldades, a prefeitura paga hoje a folha completa dos funcionários municipais. Os valores dos vencimentos ultrapassaram os 8 milhões de reais. Ainda para o mês de julho, nós tínhamos uma perspectiva de que ainda não havia uma queda brusca em relação à receita, né? E no mês de julho a gente tem um valor extra que o governo federal dispõe, que é referente a uma cota extra do FPM, que nos possibilitou honrarmos com essa despesa da folha de pagamento em dia. Uma preocupação por parte da população é se esses valores eles acabam comprometendo algum serviço aqui do município. Como é que está essa situação hoje? Nós temos uma despesa de caráter continuado em torno de 13 milhões mês. E nós temos uma média de receita de 9. A nossa grande preocupação é que agora, para os próximos meses, a partir de agosto, há uma queda significativa. Esse valor de arrecadação cai para 6 milhões. Então, nós estamos nos organizando para que a população não sinta nada em relação a essa queda de arrecadação. O que nós podemos fazer em relação a isso? Porque a gente tem um déficit mensal, né? Isso é fato em relação ao que a gente tem de receita e despesa. Mas em algum momento pode haver algum comprometimento de algum tipo de serviço na cidade? Olha, a gente trabalha para que nada disso aconteça, né? Então, a gente toma todas as precauções em relação a isso. Então, o que a gente não quer, mas a questão de uma queda de arrecadação é fato, né? Então, a gente tem esse problema, está aí, ele está posto, e a gente está tentando solucioná-lo, viver, né, esse momento, esse período que a gente sabe que é complicado, sem que haja nenhum prejuízo a ninguém, nem os funcionários, nem a população, em termos de serviço. Você me dizia que os 2 próximos meses são cruciais. Há uma queda brusca na arrecadação. Que estratégia que a Prefeitura está tomando para tentar minimizar esse problema? Negociar os valores que a gente tem pendente, né? Que a gente tem que honrar, intensificar as nossas cobranças em relação às inadimplências para que a gente possa efetivamente ter caixa. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente sabe que tem este valor e a gente está fazendo todo um trabalho para que ninguém sinta a crise, né? Ninguém sinta este momento, essa queda de arrecadação. Volto a dizer que nem o funcionalismo, nem a população em termos de serviços. Muito obrigado, secretária. E sobre esse assunto, Júlio Mafuz comenta. Olá, boa tarde. Participei na noite de segunda-feira do encontro do prefeito Sérgio Gnatti, promovido com a Cacisc, com o Cindy Lojas, com a sociedade civil, um encontro promovido por essas entidades que convidou diversas pessoas para ouvir a situação financeira da prefeitura. A secretária da Fazenda apresentou ali os números que hoje são, eu não teria nenhum outro adjetivo qual não seja assustador. A Prefeitura de Cachoeira do Sul, ela está literalmente quebrada, tendo em vista aquilo que nós arrecadamos mensalmente e aquilo que nós temos como despesas mensalmente. Claro, você pode pensar assim, bom, a Prefeitura pode economizar mais. Sim, a Prefeitura não só pode, como ela deve economizar mais. Só que a Prefeitura vai precisar economizar muito, mas muito mais do que aquilo que nós somos capazes de imaginar. Só para vocês terem uma ideia, né, a Prefeitura Municipal hoje trabalhou no mês de julho com uma arrecadação na casa dos 9 milhões de reais e teve uma despesa corrente de 13 milhões. Claro que nessas despesas nós temos a folha de pagamento dos funcionários públicos municipais, que fica na ordem ali dos 6 milhões de reais, né? Estou dando os números sem os quebrados, como se diz. Nós temos as obrigações patronais que a Prefeitura tem que cumprir, que estão na casa aí aproximada dos 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões. Nós temos o Vale Alimentação dos funcionários, que vai para casa dos 500 mil, nós temos mais o Vale Transporte, mas nós temos ali os valores a serem pagos pela emergência do HCB e pela UPA, nós temos os valores do recolhimento do lixo, nós temos o repasse
do duodécimo da Câmara de Vereadores, que fica na ordem aí da casa dos R$650 mil. Então, nós temos uma série de despesas que são obrigatórias, que a Prefeitura não tem como fugir disso e que oneram fabulosamente o caixa da Prefeitura. O que precisamos fazer? Precisamos diminuir essas despesas, mas também vamos precisar aumentar consideravelmente o nosso orçamento. Não será com medidas pontuais, não será economizando folha de papel que nós vamos resolver a crise da Prefeitura. E eu vou dar uma notícia ainda mais alarmante. No mês que vem, a Prefeitura deve arrecadar menos 3 milhões. A projeção da arrecadação da Prefeitura vai ficar na casa dos 6,5 milhões, enquanto nós temos que enfrentar aí uma despesa de ordem de 13 milhões de reais. Ou seja, o déficit mensal da Prefeitura ele é extremamente grande. Provavelmente nós vamos fechar aí o ano de 2018 com restos a pagar aí na casa dos 45 milhões de reais. Não vou nem entrar na questão do FAPES, porque a questão do FAPES mereceria um programa inteiro para a gente fazer essa discussão. O importante é nós começarmos a compreender isso, porque nessa disputa política, todos nós iremos perder. Falei e assino embaixo. Vai precisar de muito jogo de cintura da gestão pública municipal. E alvo de muitas reclamações da população durante o fim de semana, a Prefeitura de Cachoeira do Sul resolveu tomar a frente e resolver o problema do acesso ao atracadouro da balsa pela Praia Nova. A manutenção do trecho, que é de responsabilidade do DENIT, acabou sendo realizada por funcionários e máquinas da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Inúmeros foram os vídeos e as reclamações que a TV Novo Tempo recebeu sobre o estado do acesso ao atracadouro pela estrada da Praia Nova. O local estava intransitável. Com as chuvas, buracos e muita lama se formaram. O problema principal era que não havia onde escoar a água acumulada na estrada. A manutenção do trecho, que é de responsabilidade do DENIT, não recebeu atenção do departamento. E o problema acabou sendo resolvido pela Prefeitura. Vou iniciar falando assim, cansamos, né, para que os telespectadores entendam, desde que começou essa operação toda da ponte, da balsa, esse trecho da 153 até a atracadouro, vamos dizer assim, ali do Rio Jacuí, ficou sob responsabilidade do acesso do DENIT, né, que é federal. E infelizmente a gente vem enfrentando dificuldade de fazê-los dar manutenção devida, né? Só que chegou um ponto que a gente acaba cobrando, fiscalizando e notificando eles para fazer a manutenção e não é feita. E quem sofre com isso é a população, o nosso povo de Cachoeira, que está sofrendo ao tentar transitar da forma que estava isso aqui. Então hoje de manhã cansamos, eu cheguei ao prefeito e disse, olha, se a gente não fizer, eles não vão fazer. Então a gente adotou essa postura. Infelizmente é importante que se diga, uma patrola da Secretaria de Obras que fica aqui fazendo o serviço deixa de atender uma outra localidade que é obrigação nossa de fazer. Isso é triste, né? A gente tem que fazer uma manutenção que não é uma obrigação nossa, era deles, o acordo era esse, né? Mas em detrimento disso, alguém acaba ficando para ser atendido posteriormente. Mas de qualquer forma, a gente já iniciou hoje mesmo à tarde com a patrola e um rolo compactador a fazer o serviço aqui de uma forma que fique um pouco melhor esse trecho. Essas máquinas, elas ficam quanto tempo aqui? O tempo necessário, porque infelizmente a gente relutou até aqui a fazer o serviço porque é a obrigação do DENIT, né? Mas uma vez a gente começando a dar manutenção, eu vou seguir dando. Porque já se notou, a gente teve essa dificuldade, inclusive, de conseguir mais rejeito de asfalto. Então é importante que se diga, era uma obrigação do DENIT, o acordo era esse, eles não fizeram, a Prefeitura está fazendo, porque o povo não pode ser penalizado, né, pela falta de atenção, falta de serviço do DENIT. Então a nossa Secretaria de Obras está fazendo o serviço aqui necessário.
E pela falta de planejamento mesmo, é que nós temos que pagar a balsa, que então pelo menos o acesso seja digno, não é mesmo? E as 5 escolas do interior que precisam da balsa para a travessia de cerca de 80 professores retomaram as aulas hoje. Para que os ônibus possam acessar a balsa, a prancha terá que entrar um pouco mais nos atracadouros devido ao nível do rio Jacuí, que na última medição, hoje cedo, estava com 19 metros e 28 centímetros. Já baixou um pouco, viu? Ontem estava a 19,45. Assim, cerca de 450 estudantes das 5 escolas daquela região retomam suas atividades escolares normalmente. Um homem foi encontrado morto com um tiro na cabeça no bairro Santa Helena ontem à noite. É o primeiro caso de homicídio do ano em Cachoeira do Sul. Fábio dos Santos Nunes foi encontrado caído ao lado de um Fiat Siena na esquina das ruas Fontoura Xavier e Ricardo Chaurich, zona norte de Cachoeira do Sul. A vítima possuía 3 registros por Maria da Penha. João Paulo. As investigações estão a cargo do delegado João Gabriel Parmegiani Pes, titular aqui do 2º DP. Delegado, primeiro homicídio de 2018. A polícia já tem uma linha de investigação para saber a motivação? Sim, infelizmente tivemos nosso primeiro homicídio, né? A gente acompanhou o caso então desde os primeiros momentos, ontem à noite, e a gente tem sim, né, uma possível motivação, até um suposto autor, né? Claro que a gente quer aprofundar um pouco mais para poder, então, retornar aí para a sociedade o que a gente apurar. Esse tipo de crime, como o que aconteceu ontem, existe alguma possibilidade de briga de facção, de envolvimento com o tráfico, ou a linha é outra? A possibilidade sempre existe, né? A gente não sabe o que a pessoa faz no seu íntimo, né? Mas as características e tudo que a gente encontrou ontem relacionado a esse fato, eles estão em outro sentido, né? Não teria relação, então, com tráfico, nem com briga de facções. Seria motivações mais pessoais mesmo, né? Não se descarta nada por enquanto, mas a princípio não é por aí, né? Por essa questão de briga de facções. O corpo foi encontrado ao lado do carro com tiros? Isso, é ao lado do carro da própria vítima, né? Com pelo menos 2 disparos de arma de fogo. Alguma arma branca ou de fogo encontrada próxima ao carro, delegado? Não encontramos armas próximas ao veículo, né? Até o vítima, né? Ele tinha uma faca na cintura, mas não foi nem usado, não foi nem encostado, né? Estava intacta. As investigações seguem agora na busca aí do autor, na captura do autor desse homicídio? Exato, a gente segue nas investigações, temos algumas oitivas e outros diligências a fazer, né? Mas acredito que está bem adiantado e nos próximos dias a gente espera dar um retorno com essa investigação. Terça-feira de sol com muitas nuvens em Cachoeira do Sul. Não deve chover hoje. A umidade relativa do ar fica entre 53% e 100%, mínima de 4, máxima de 15 graus. Na quarta-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens durante a tarde. Não há previsão de chuva para a quarta-feira. As temperaturas ficam entre 5 e 15 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com nuvens durante manhã e tarde. À noite, as nuvens aumentam. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 8 e 18 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O frio deve se intensificar no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Segundo a Metsul Meteorologia, uma massa de ar seco atua pelo estado e a metade sul será mais atingida devido à presença do vento que aumenta a sensação de frio. Durante o dia, o sol aparece em todas as regiões, inclusive com períodos de céu claro. No leste do estado, as nuvens devem aparecer. O frio que fez logo pela manhã deve se repetir principalmente à noite, quando as mínimas devem acontecer na casa dos 3 graus em muitos municípios. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 16 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 17. Em Passo Fundo, no norte do estado, 16 graus. E em Santa Maria, na região central, 15. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 16 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 14. A nova orla do Guaíba, em Porto Alegre, completa um mês com mais de 200 mil visitantes. A revitalização da área aumentou a circulação de pessoas, principalmente nos fins de semana. Nem as baixas temperaturas registradas neste inverno intimidaram as pessoas.
Porto Alegre redescobriu a Orla do Guaíba há um mês, quando a área foi inaugurada. Nos finais de semana, é assim que o espaço tem ficado, lotado. O vai e vem de pessoas é intenso. Nem o frio afasta os visitantes. Desde 29 de junho, mais de 200 mil pessoas visitaram o local. Só nesse último final de semana, o público aproximado foi de 30 mil pessoas, ainda mais encantadas com o famoso pôr do sol do Guaíba. O primeiro trecho da orla, com pouco mais de 1 quilômetro, vai da usina do gasômetro até a rótula das Cuias. O movimento intenso fez a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade divulgar regras para o bom uso da orla, recomendando, entre outros itens, recolher o lixo, não usar amplificadores de som e conduzir os animais na guia. E amanhã estreia um novo quadro aqui no NT Sul. O fotógrafo e videomaker Hernani Marques comanda o quadro 360 graus. A proposta é apresentar Cachoeira do Sul e região de um outro ângulo, dos céus, dos ares, pelos olhos de um drone. Toda cidade tem seu ponto turístico. Cachoeira do Sul, por exemplo, tem o Chateau, um dos monumentos mais visitados da cidade. Aqui diariamente as pessoas vêm passear, mas também vêm fazer os seus registros fotográficos. Mas a gente quer fazer mais legal. A gente quer mostrar para você tudo de um ângulo diferente. E o responsável por tudo isso é o fotógrafo profissional Hernani. Bom, João Paulo. Tudo legal. Prazer estar aqui com vocês agora. Então amanhã, visão em 360 graus. 360 graus. É o nosso quadro para trazer para esse pessoal que assiste, né, o NT Sul, trazer imagens lindas e talvez alguns acontecimentos, né? Legal. Sobre Cachoeira do Sul e região. Para vocês entenderem melhor, amanhã estreia aqui na TV Novo Tempo, no NT Sul, o quadro 360 graus. Hernani, como é que surgiu a ideia de você dar essa visão diferente para as pessoas? Bom, isso é o desejo de fotógrafo, né? Ter um lugar diferente para fazer fotografia, tu ter altitude, tu ter um posicionamento que quase ninguém tem, né? E o drone te possibilita isso, né? Essa viagem a uma altitude, a um posicionamento, um ponto de vista incomum. A ideia é mostrar de um ângulo diferente, de uma forma diferente, não só os principais monumentos, prédios históricos da cidade, mas também acontecimentos, né? Também, a gente, à medida do possível, nós vamos acompanhar algum evento, algo que esteja acontecendo, relatos como esse que vocês vão ver amanhã aí no NT Sul, nosso primeiro quadro, nossa estreia bacana. E com um pouquinho de jornalismo junto, com um pouquinho de conteúdo, um pouco de vivência, quer dizer, o telespectador vai ter a sensação de estar ali no drone, né, voando junto. E, visão de pássaro, já ouviu falar em visão de pássaro? Eu acho que essa é a denominação, né, para essa aventura. E é muito legal isso porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm o conhecimento e têm a curiosidade para saber como é que é aquilo ali de um ângulo diferente. O que tem de diferente? Como é que será que ela em cima? Ou, de repente, o quadro de amanhã, que... Posso falar? Posso falar ou deixo surpresa? Manda ver, eu acho que vale, né? Então tá. Amanhã a gente vai mostrar toda a construção e reforma do que está sendo feito ali na ponte do Fandango. E é interessante porque se nós olharmos de cima, a gente vê uma coisa tão grande, né, que talvez ao passar ali a gente não consiga perceber o tamanho e a grandeza daquilo ali. Tanto a grandeza da estrutura quanto da própria obra, né? Eu acho que esse é o aspecto, né, que tu te refere, até da obra, uma substituição toda de asfalto, de ferragens, que a gente, com o drone, a gente vai conseguir assistir e ver isso de pertinho. Quando é que nasceu essa vontade de pilotar? A vontade de estar no ar, eu acho que de todo mundo vem de infância, né? Todo mundo teve aquele sonho de sair voando o mundo afora. Mas realmente, tocar no drone e viver essa experiência há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Legal. E como é que está a expectativa para a estreia de amanhã? Vamos lá! Virando uma espécie de repórter, piloto e repórter ao mesmo tempo, né? É novidade para mim. E vamos tentar trazer toda a informação e toda a beleza em imagens aí que
as pessoas merecem, né, e querem ter esse acesso. Inclusive, Hernani, é legal a gente dizer que a gente também aceita sugestões. De repente, alguém que gostaria de ver algum ponto turístico de Cachoeira do Sul de um outro lado, pode utilizar aí esse canal de comunicação com a gente. Com certeza a gente vai preparar algo especial. E por que não, né? O NT Sul é um veículo que serve para todos e quem sabe a opinião de vocês aí em casa que vão assistir o quadro aí a partir dessa semana. Surgiram locais, surgiram eventos e a gente estuda a possibilidade de fazer essas imagens bem diferentes. Legal, Hernani. Quero te dar os parabéns, seja bem-vindo à equipe do NT Sul, a TV Novo Tempo, e a gente tem certeza que vai ser mais um sucesso aí. Não só para a gente que está envolvido nisso aqui, mas tenho certeza que você que está assistindo aí também vai poder se deliciar dessas imagens que estão sendo preparadas aí com tanto carinho pelo Hernani. Como eu digo, venham com a gente, vamos voar. Então tá certo. Se o convite do piloto tá feito, então agora a gente vai voar. É isso aí, 360 graus com o Hernani Marques. Hernani, seja muito bem-vindo à família NT Sul, à família Novo Tempo, viu? Os nossos comentaristas são profissionais aqui da cidade que falam com muita propriedade daquilo que vivenciam nas suas profissões e você vem aí a brilhantar o nosso quadro. Seja muito bem-vindo, eu acredito que vai agregar demais aqui em beleza de imagens, em outros pontos, vendo Cachoeira do Sul e região de um outro ângulo dos ares, dos céus. Muito bom, viu, ter você aqui com a gente. Então, a partir do meio-dia, amanhã, estreia 360 graus aqui com o Hernani Marques e a gente conta tudo para você com muitas outras informações a partir do meio-dia, entre meio-dia e 1h, viu? É mais um quadro aqui do NT Sul. Bom, gente, uma ótima tarde para você. Amanhã, então, a partir do meio-dia eu encontro você. Até lá, fica com Deus.